Louvo a Deus pelo precioso momento que nós estamos na presença do Senhor, porque tenho certeza clara e absoluta que o Senhor vai ser conosco mais uma vez. Jesus fica misericórdia no nome. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, livro dos Salmos, capítulo 19. Amém? No capítulo 19 eu vou fazer uso apenas do verso 7. Em seguida nós vamos para o capítulo 119. Quem entendeu pode dar glória a Deus? Glória a Deus. 19, capítulo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Agora vamos para o 119. Vou fazer uso do verso 97 até o verso 104. Capítulo 119, verso 97 até o 104. Diz assim a palavra do Senhor: ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desvio meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Amém? Glória a Deus. É muito comum quando nós estamos conjecturando, conversando no silêncio da vida, nós fazemos uma série de perguntas a Deus, e é muito comum que o homem veja muitos defeitos, quando na verdade nós vemos que Deus é uma pessoa perfeita. A palavra que Deus colocou no meu coração é que o homem tem muitas queixas, e as recorrentes queixas ele deve entender que existe a oportunidade da perfeição que é dada por Deus a cada um de nós. Ou seja, a perfeição é o ato de excelência que nós alcançamos como Deus sugere na sua palavra. Então a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e agradável. Então a lei do Senhor ela é perfeita, ou seja, ela alcança excelência, ela alcança beleza, ela alcança a extraordinária obra magnífica que nenhum homem poderia colocar de forma se não fosse a execução da lei de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está nos trazendo uma mensagem nessa introdução, de que quando você olha para a perfeição, você olha para aquilo que não há falha, para aquilo que não há, na verdade, nada que você possa dizer, bom, eu ali encontrei uma rachadura. Não. A Bíblia está dizendo que a lei do Senhor ela é perfeita. Glórias a Deus. E quando nós começamos a meditar em Deus, nós começamos a entender muitas coisas de uma forma muito mais real. Porque essa palavra foi trazida aos nossos antepassados há pelo menos 4.000 anos atrás. E eles não tinham nenhuma tecnologia, não tinham nada moderno. E como é que eles entendiam todas as coisas na ciência de que a lei de Deus era perfeita? É verdade. Porque eles começaram a ver o antes e o depois. Aleluia. E é o que nós vemos até o dia de hoje. Nós observamos que o rei Davi, num mundo tão remoto, a Bíblia diz que ele percebeu no Salmo 51
que ele era nascido do pecado, ou seja, não era o pecado da execução carnal. A natureza dele era pecaminosa. Então nós devemos entender, muitas das coisas, que elas já são penalizadas dentro de um contexto da própria natureza. Bom, eu nasci numa natureza pecaminosa. Então significa que a minha família toda é pecadora? Sim, minha família toda é pecadora, porque a espécie humana, sendo meu pai, minha mãe, meus avós, todos nós somos oriundos do pecado. Existem situações que elas estão como ensinamento doutrinário. Mas eu comecei a observar da parte de Deus que algumas execuções dentro do contexto da nossa vida, que nós olhamos, nós começamos a ver que a nossa natureza, ela é de forma algo que nós devemos observar o tempo todo. Mas por que esse problema, irmã Flávia? A nossa natureza, ela é pecadora. E considerando que a nossa natureza seja pecadora, existe a compensação da nossa natureza, que é a perfeição de Deus. Quando você começa a entender o que significa a lei do Senhor é perfeita e agradável, está querendo dizer para todos nós: bom, vocês nasceram com essa natureza caída, vocês são voltados para o pecado, para o mal, ou seja, vocês não vieram com pureza e muito menos com a justiça de Deus, mas vocês vieram com a natureza do pecado, ou seja, vocês vieram avessos a Deus, vocês vieram rejeitando a Deus, vocês vieram se afastando de Deus. Não importa seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, a Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. E quando nós começamos a olhar para aquilo que é uma realidade, para aquilo que é uma verdade, você começa a ver que as coisas têm uma transparência muito mais significativa e real do que propriamente você ficar perdido nas suas ilusões, nos seus pensamentos, nos seus achismos e querer tirar um resultado de uma coisa em que a própria palavra de Deus está dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Bom, se a lei do Senhor é perfeita, eu tenho uma saída. Se a lei do Senhor é perfeita, eu tenho um caminho. Aleluia. Se a lei do Senhor é perfeita, aleluia, eu posso me lançar ao revés, através da lei de Deus. Glórias a Deus, sim. A palavra do Senhor, irmãos, ela é algo extraordinário, que a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz vida. O que o salmista Davi disse, que a lei do Senhor é perfeita, e ela refrigera a alma. Ou seja, alguma coisa que tenha perfeição, que tenha beleza, que tenha qualidade máxima, que tenha, na verdade, uma virtude, não tem falhas, não tem rachadura, não tem ninguém que possa observar nada de errado naquele movimento da lei. Ela pode fazer alguma coisa por você e por mim. Aleluia! Quando nós estamos então diante de muitas realidades e circunstâncias que estão ao nosso redor, nós temos que ter um olho espiritual, os olhos espirituais mais abertos do que aqueles que até então eles nem sabem, mas o próprio Deus já está contra aqueles que não andam na lei do Senhor. Os antigos observaram isso. Por que nós devemos observar que Deus está contra aquele que não anda na lei do Senhor? Porque a Escritura Sagrada, no verso 155 do 119, capítulo lido, ela diz assim: a salvação está longe dos ímpios, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam a lei do Senhor. Ou seja, os ímpios, eles estão desequilibrados porque não buscam a lei de Deus. Meu Deus. E a Bíblia diz o quê? Que a salvação está longe deles, ou seja, eles estão em desvantagem, ou seja, eles estão mais desequilibrados. Porque você, para ter uma vida em que você possa contemplar o equilíbrio, é necessário que você contemple a perfeição. Por que eu me sinto cada vez mais como uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, na casa de Deus? Eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais equilibrado, eu me sinto mais perfeito. Glórias a Deus. E dentro do contexto
A palavra de Deus nos mostra, sabe, o contrário daquilo que, na verdade, nenhum de nós quer ter. Por exemplo, a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 158: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra, a tua lei. Então você observa o seguinte: muitos fatos estão ao nosso redor, porque não fazemos observação da lei de Deus. Então, cada vez que você olha para uma geração que não faz observação da lei de Deus, é uma geração cada vez mais, sabe, afastada de Deus em qualidade humana, de forma qualitativa, é pior. Você vê uma pessoa que está dentro de um entendimento que se aproxima de Deus, ela tem uma família qualitativamente melhor. Uma família que é distante de Deus é sempre uma família pior. É verdade. Por quê? Porque a lei de Deus, ela traz valores de poder e de graça. Porque a Bíblia está dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, aquela família que se aproxima da lei de Deus é uma família muito mais agradável a Deus do que naturalmente a família dos ímpios e pecadores. Mas por quê? Porque eles não têm a lei de Deus, não buscam e também não veem nenhuma gravidade e andarem fora da lei de Deus. Meu Deus. Na casa de Deus você deve observar que nós falamos muito em perfeição. E a palavra de Deus nos mostra que o rei Davi foi um homem contemplado por Deus, porque Deus viu no coração de Davi que ele observava sempre o antes e o depois. Um dia ele era aquele que cuidava de cabras e andava no pasto, mas andava com a sinceridade e não reclamava, e fazia aquilo que era agradável a Deus, e mesmo sendo subestimado, presta bem atenção, Davi foi subestimado pelo próprio pai, ou não sei também se pela própria mãe, mas a Bíblia mostra bem claro que Davi foi subestimado pelo próprio pai. Mas a gente observa que quando você tem a lei do Senhor, você se torna uma pessoa muito mais entendida de todas as coisas, e você então começa a ver aonde está a minha saída, a sua saída, para que essas descompensações elas sejam resolvidas. Onde que eu resolvo o meu problema? Se eu sou oriundo dessas descompensações, eu resolvo esse problema na lei do Senhor. Quando nós então começamos a ver que a natureza humana ela vem repleta de, sabe, situações que não cabem nem mesmo você elencar os problemas, porque é uma natureza caída, repleta de situações mais absurdas, e você fica perguntando: mas por que, irmã Eliette? Você não sabe que nós nascemos do pecado? Nós nascemos de uma natureza caída, ela é envergada a todas as coisas que não devem ser contempladas. E então, quando eu olho para um Deus, eu olho que Ele é o Salvador, porque não existe homem em situação humana que possa salvar a natureza humana. Qual é a natureza que pode reverter essa natureza caída do homem? A lei de Deus. Aleluia! Então, quando eu olho que a lei do Senhor é perfeita, eu começo a entender e falo: irmã Rosa, nada vai mudar, nem salvar a minha vida, nem a tua, nem a sua mãe, nem a minha mãe, nem meu pai, nem seu pai. Mas o que pode me salvar e começar a nos trazer um entendimento real de todas as coisas de uma forma mais ampla, de uma forma mais abundante, a lei do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo que ela é perfeita e ela é algo que refrigera a nossa alma. Então nós precisamos olhar e examinar o processo no início, considerando a queda de Adão e Eva, e nós somos oriundos dessa espécie caída. Aí então eu começo a ver a perfeição de Deus. Por quê, irmãos? Porque em muitas situações, alguns homens chegam ao cúmulo de dizer uns para os outros: você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu faço? Aonde eu trabalho? Como
serão acima de tudo e de todos. Quando na verdade a palavra de Deus mostra claramente que os transgressores, eles não herdarão o reino de Deus, mesmo tendo nascido em desvantagem, porque nasceram em desvantagem no sentido da espécie humana. Deus não está dizendo, olha, o fato de vocês terem nascido em desvantagem com a natureza caída, não quer dizer que vocês vão entrar no céu porque vocês nasceram nessa desvantagem. Não. Eu vou abrir um caminho para vocês. Aleluia. Então os mais antigos viram que a lei de Deus é perfeita. Glória a Deus. Na casa de Deus, irmão, nós devemos entender o seguinte: qual é o propósito que nós estamos na casa de Deus? Nós sabemos que inúmeras pregações, doutrinas e ensinamentos são nos dados para nos trazermos a uma inclinação à pureza de Deus e à justiça de Deus. Mas ainda assim é difícil. Em determinados momentos, a nossa natureza ela luta para dar sequência à desobediência, para dar sequência à natureza pecadora. Ela luta. Se o presbítero Douglas vem aqui e prega e diz que nós temos que orar, vai ter sempre um que vai dizer silenciosamente: eu não preciso orar tanto, presbítero, como o senhor está pregando. Vai ter sempre uma que vai se esconder na vontade própria humana dela, silenciosamente. Mas por que faz isso? Por causa da natureza caída. E porque existe a perfeição de Deus, nos preceitos de Deus, para que o homem e a mulher se tornem mais perfeitos, se tornem mais, prazerosos a Deus, se tornem mais qualitativos, mais apreciados. Por que eles rejeitam a lei do Senhor? Meu Deus, é verdade. Quando nós então começamos a ver, os antigos entenderam claramente que toda a malignidade que o homem sofre, ele sofre, irmãos, por causa da natureza dele, porque ele é uma pessoa resistente. E você não tem que colocar a culpa em Deus. Eu vinha falando com a Rosângela hoje que existem milhões de presidiários no mundo. Desde o mundo antigo existem presidiários, irmão. Nenhum presidiário passa fome. Nenhum escravo passa fome. Mas alguns homens que estão em suposta liberdade passam fome. Mas por quê? A natureza caída dele, desde o momento que ele desembarcou, Deus vem procurando que ele seja nutrido pela lei de Deus. E ele silenciosamente diz não. Aí vem outro momento em que a pessoa fala de Deus para aquela não. Mas Deus sabe que aquele que está preso, ou que está, na verdade, incapacitado de se movimentar, Deus não vai deixar ninguém passar fome. Aleluia. Mas aquele que supostamente está solto e diz não, ele passa fome. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Aleluia. Dentro da nossa vida espiritual, nós devemos entender que Deus é uma pessoa perfeita. Mas não entender por entender, porque uma irmã falou que ele é perfeito, ou porque o irmão falou que ele é perfeito. Não, ele é perfeito, irmão. Aleluia. Porque na verdade os antigos entenderam claramente que eles faziam um culto à perfeição além da lei de Deus. Por quê? Começa a entender, obedecer, se subjugar à lei de Deus. É outro resultado. Aleluia. Não sou apenas nós que vamos ver isso hoje, irmãos. É você ver, sabe, no dia passado, que os antepassados viram, desculpa, nós vamos ver também isso hoje. Então há muita explicação clara por que a lei do Senhor ela é perfeita e agradável e refrigera a alma. Ela resolve. Aleluia. Ela resolve, eu acho, ela tem certeza. Aleluia. Mas o que é que ocorre quando a lei de Deus não acha espaço? Irmãos, nós sabemos que quando nós falamos que somos amigos, nós somos pessoas que não vamos fazer mal àquele próximo que supostamente nós falamos que somos amigos. Mas a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus.
Quando você entende que você está fora da lei dos homens, você é um transgressor, você é um infrator, você é, na verdade, alguém que comete delitos, então você anda fora da lei dos homens. Quando você não obedece à lei do Senhor, você deve entender que da mesma forma que Deus fala que nós éramos inimigos, algumas autoridades ou as pessoas que fazem parte do Ministério Público, eles tratam as pessoas de forma qualitativa como são. Então, por exemplo, agora nesse último advento, as pessoas não estão dizendo mais que são traficantes, está dizendo que são narcotraficantes. Ou seja, eles agora já têm cunhos de pessoas mais maldosas do que não somente fazer o comércio de entorpecentes ou de drogas. Não, são maldosos, são homicidas. E eles desejam tirar a ordem e a lei. Ou seja, é um movimento paralelo de suposta justiça e juízo, em que eles empunham as armas para dizer, bom, o Estado está aí, o Exército está aí, irmãos, a aeronáutica, a marinha, bom, mas também nós somos poderosos, nós temos também um exército. Espiritualmente, você deve entender que se você tem conhecimento da lei do Senhor, ou eu tenho conhecimento da lei do Senhor, eu não devo me opor à lei de Deus. Aleluia. Eu não devo fazer controvérsia à lei de Deus. Ora, se os homens da terra estão impugnando, estão rejeitando, colocando às margens aqueles que desobedecem à lei dos homens, você olha para a lei de Deus. Meu Deus. E você deve observar o seguinte: os antigos viam que aqueles que se opunham à lei de Deus, eles já começam a sofrer as devidas resistências da parte do mundo espiritual de Deus. Então, quando Davi começou a entender, Aleluia. ele diz: olha, a lei do Senhor é perfeita Aleluia. e agradável. Por quê? Se esconde debaixo da lei de Deus. Aleluia. Vive a lei de Deus. Você vai parar de reclamar do seu casamento. Você vai parar de reclamar do seu marido, da sua mãe. Você começa a parar de reclamar do seu filho e da sua filha. Por quê? Eu tenho entendimento que meu filho não tem a lei do Senhor. Se meu filho não tem a lei do Senhor, ele vai manifestar naturalmente muito mais as obras de um homem ou de uma mulher perdida do que aquele que tem a lei de Deus. Então eu não vou ficar preocupado, não, meu filho é. Não, teu filho não é nada disso, teu filho é isso, isso, isso. Seu filho tem atitudes malignas, seu filho tem atitudes condizentes com a natureza caída dele. E a sua filha? Sua filha é pior ainda, ela também tem a mesma coisa. Você não precisa ficar passando pano, como diz o presbítero, muito bem colocado, que a sua filha, ela foi educada, mas ela tem natureza maligna. Seu filho foi educado, mas a educação não freia a natureza maligna. A faculdade não freia. O trabalho não freia. O casamento não freia. A natureza dele é impetuosa. Então o homem deve entender uma coisa bem claramente pela lei do Senhor. Por que a lei do Senhor é perfeita? Porque a lei do Senhor, quando ela vai transigindo para o meu coração, eu começo a receber sabedoria do alto. Aleluia. Não é a sabedoria acadêmica que eu começo a receber. Eu começo a receber sabedoria de Deus. Bom, os antigos entenderam que a natureza do homem é caída. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Mas de onde o apóstolo Paulo tirou isso? É verdade. Todos. E destituídos foram da glória de Deus, né, irmão? Onde ele tirou isso? A sabedoria que veio do alto. Ele não aprendeu isso com os pensadores. Ele não aprendeu isso com os homens da época. Ele aprendeu com Deus. E de onde você entende que a lei do Senhor é perfeita? Porque você começa a ver a sua limitação humana. Então toda a perfeição, ela vem de Deus. E a perfeição que eu estou falando é que existe um equilíbrio. Você veja bem, quando você fala de uma pessoa cristã, alguém diz para você que eu não entendo uma coisa, eu nunca roubei,
nunca matei. E as pessoas dizem que eu não vou para o céu, mas aquele que matou, roubou, ele vai para o céu. A natureza caída daquele que matou e roubou, ele colocou através do temor da lei de Deus um ponto final. Então ele matou, roubou, transgrediu, mas ele colocou um ponto final. Mas como assim, pastor? Ele foi para a lei de Deus. Ele não é mais aquela pessoa que matava e que roubava. Ele tem uma sensibilidade de que a lei do Senhor é perfeita e agradável. Então o que ele segue na vida dele? Ele segue a lei de Deus. E aquele que não roubou e que supostamente diz que não matou e diz que não tem pecado, ele continua a roubar, matar e tem pecado eterno. Porque a lei de Deus nunca entrou na vida dele. E na verdade, em muitas ocasiões, nem vai entrar. E por que eu digo que não vai entrar? Porque, irmãos, existem situações claras que a conversa não prospera. Uma das coisas que muito me agradou, me deu experiência na minha trajetória, foi conversar com o louco. O louco me deu muita base. Deus me levou para muitas situações e eu ia para o hospício lá. Não é hospício, esqueci o nome. Manicômio. E eu conversei com muitos loucos. É claro que você conversa com o louco, ele te dá umas respostas atravessadas. Mas, peraí, se eu estou em sã consciência, eu sei que ele é louco. Mas eu faço muitas perguntas e as respostas do louco são atravessadas. Espiritualmente, nós devemos entender que a lei do Senhor é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que você entende que quando uma conversa ela tem sanidade, ela vai para um momento, sabe, total e absoluto, sabe, aquela congruência de concordância. Eu posso até não ter simpatia com alguns assuntos iniciais que me foram apresentados, mas eu tenho que ter concordância. Mas quando você conversa com alguém em que não há concordância, eu sinto às vezes, com todo respeito, eu estou conversando com o louco. Por quê? Porque não há concordância naquilo que é mais claro, transparente, real, justo e santo, a lei de Deus. Então eu estou conversando com alguém que não está vendo a lei de Deus, então por que você não concorda? A lei de Deus, ela mostra os limites. Então, quando o homem chega no mundo, ele chega desequilibrado. E Deus mostra que, olha, os limites são esse, esse e esse. E por que eu tenho que seguir limites? Você não sabe que você é um ser humano desequilibrado? Meu Deus! Você não sabe que você é descompensado? Você não sabe que falta alguma coisa grave em você, que é a pureza e a justiça? Você não vem com isso. Você não vai aprender isso na faculdade, você não vai aprender isso fazendo doutorado, mestrado, nem com seu pai, com a sua mãe, nem com seus irmãos, nem com ninguém. É preciso que haja o quê? Que a lei do Senhor seja palatável, seja agradável. Eu não tenho aonde buscar pureza, eu não tenho onde buscar a minha compensação, irmã. Por quê? Eu vim do pecado. Tudo que eu penso é fora da vontade de Deus. Tudo que eu quero é fora da vontade de Deus. Quando alguém fala que eu tenho que me casar, eu quero me juntar. Quando alguém fala que eu tenho que ficar com alguém, eu quero me divorciar. Quando alguém fala que a mulher deve ser submissa a Deus, eu não quero ser submissa a Deus, nem a homem, nem a ninguém. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ser o delegado ou a delegada do meu casamento. Mas por que você faz isso? Se a lei do Senhor estivesse na sua vida, você não faria isso. Se a lei do Senhor estivesse na sua vida, você seria a mãe mais amada. Oh, meu Deus! Mas existem milhares de mães que não são amadas e nunca vão ser, não estão preocupadas. Mas, pastor, por que isso é assim? A natureza caída do homem, ela se movimenta em milhares e milhares de situações, de ações. Não é previsível que você diga que uma mãe vai matar a própria filha.
Mas quando você entende a lei do Senhor como perfeita, você entende que a mãe pode matar a filha. E eu vi esses dias uma notícia que não é muito comum, mas existem várias recorrências sobre isso. A mãe não só matou a filha e formou-se também um filho, com doutorado, com mestrado, mas agora a mãe também matou a nora. Mas alguém vai dizer, mas que absurdo, meu ouvindo. A natureza caída, ela não tem aonde ser reformada, aonde ser reconstruída, ela não tem. Onde que ela começa a mudar e entender que ela vai ser outra pessoa, no sentido de que Deus vai prover, através da lei do Senhor, essa mudança. Então eu começo a ver que o meu casamento pode estar supostamente celebrado, mas ele não está equilibrado. E muita gente casou direitinho, com a certidão de casamento, casou-se numa situação como a lei determina. Lá na frente o casamento não dá certo. Meu Deus! A principal obra que deveria estar entre o casal não estava. O que era o principal? A lei do Senhor. Aleluia! Então, em qualquer momento você tenha o entendimento que a lei do Senhor é perfeita, ela começa a navegar na minha vida e eu vou entender por que milhões de homens rejeitam a sua própria mulher, que até então diziam que amavam, que iam morrer. Por que eles rejeitam e querem outra mulher? Ou a mulher quer outro homem? Porque aquela mulher não tem a lei de Deus. Se ela não tem a lei de Deus, irmãos, ela não vai ser uma mulher perfeita. Porque Deus é uma pessoa perfeita. Você observa o seguinte: quando eu falo de perfeição, estou falando de excelência. É uma mulher que, sem colocar perfume, ela é cheirosa. Aleluia! É uma mulher que, sem vaidade, para o homem, ela é mais linda. Aleluia! É uma mulher que agrada em tudo. Ela falando, ela me encanta. Ela andando, ela me encanta. Ela chorando, ela me encanta. Mas aquela mulher tem a lei de Deus. Glória a Deus! Mas quando aquela mulher não tem a lei de Deus, ela pode ser a mulher mais bela segundo o homem. Mas aquele homem cansa dela. E pela natureza dele, ele vai dizer: eu não suporto essa mulher. Porque aquela mulher não tem a lei de Deus. E aquele homem também não tem a lei de Deus. Verdade. Onde eu quero chegar, irmãos? A importância da lei de Deus é você entender que quando você está fora da lei de Deus, você já começa a estar num estado que não agrada a Deus. Então o seu casamento, você vai encontrar a sua mulher com a cara virada ou o seu marido. Por quê? Eu preciso ministrar de forma mais silenciosa a lei de Deus na minha vida. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela está dizendo aqui no Salmo 119, verso 18: tu desprezas a todos os que se desviam dos seus estatutos. Vou ler de novo, irmãos. Olha o que Deus pensa. Tu, está falando de Deus, tu despreza a todos que se desviam dos seus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Então você já começa em desvantagem. Por que eu começo em desvantagem, irmão? Você sabe? A Bíblia diz que Deus me despreza. Por que Deus me despreza? Porque eu quero andar em falsidade. Meu Deus! Eu não quero andar na verdade, não quero andar na justiça e não quero andar na pureza. O que você quer? Eu quero andar na falsidade. Por eu estar desejoso de andar na falsidade, o salmista está dizendo, Salmo 119, verso 118, que Deus me despreza. Ou seja, ele tem uma conclusão muito maior, ampla. Ele está dizendo: tu despreza a todos. Meu Deus! E quando nós olhamos, irmãos, para algumas consequências, que nós fazemos muitas perguntas, nós devemos olhar para nós próprios e vermos que muitas coisas são de uma forma muito clara. As pessoas falam, por exemplo, que alguém tentando ofender alguém, aí o outro fala assim: ah, peraí, você é muito burro. As pessoas falam isso por uma questão linguística.
sei lá, na língua portuguesa, disseram que burro é isso. O burro é um dos animais mais inteligentes e de maior temperamento que você possa imaginar. O burro se torna um animal tão carinhoso, tão afável, tão amigo, muito mais do que um cachorro. O burro é enorme, mas o burro pede para você acariciar ele. O burro pede para você ficar perto dele. Quando você está aqui, ele está ali, ele faz assim, ó. O burro entende que você, passando a mão nele, você tem respeito por ele, você tem carinho por ele. Olha o ser humano, na malignidade dele. Ele é tão duro que ele vai crescer tão, sabe, tão longe do sentimento, do entendimento desse burro, que ele vai ter um filho, ou ela vai ter um filho, a mulher, ela não vai saber amar aquele filho. O filho vai crescer, ele não vai ter lembrança de que ela colocou ele no colo várias vezes. Quantas vezes sua mãe te colocou no colo? Eu não me lembro de nenhum. Um exemplo. Quantas vezes a sua mãe te colocou no colo? Olha, eu não sei, só se quando eu era recém-nascido pegou porque tinha que pegar, mas fora disso, nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço. A pessoa se fala, oi mãe, oi pai. Nem a mãe chega, nem o filho chega. O burro, ele conhece você, ele vai para perto de você. Opa! Eu tive um animal que ele me cercava para eu não ir embora. Fica aqui, não. Ele cercava o carro assim para eu não ir. Se eu não descesse, ele ficava na frente do carro. Quando eu descia e falava com ele, era uma mula, ela ia embora. Batia e falava com ela. Eu já vi isso em outros animais. Você vê um cachorro, meu irmão assim, não está aí. Ele tem cachorro, como meu irmão Eduardo tem. O cachorro do Eduardo só pode falar, né? Mas ele manifesta uma alegria que às vezes o irmão ou uma irmã que ele tivesse, com todo respeito, qualquer ser humano, não iria manifestar. Mas por que uma mãe ou um pai não fazem tal coisa? Você tem lembrança qual foi a última vez que sua mãe te abraçou, te beijou? Cara, eu não lembro não. Minha mãe já deve ter uns 50, 30 anos que nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço. Qual foi a última vez que teu pai te escutou, te abraçou? Eu não lembro não. É claro que quando a gente é pequeno tem que pegar a gente, senão a gente não sabe andar, né? Tem que botar na colo. E depois disso, nunca mais você vai ter o colo da tua mãe. E por que isso se manifesta? Natureza. A natureza caída precisa da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Então eu não vou encontrar a lei de Deus no meu pai e na minha mãe. Eu vou ter problemas com eles. Eu não vou encontrar a lei de Deus na minha irmã. Vou ter problemas com ela. Não vou encontrar a lei de Deus no meu marido, então. E se prepara, vai ter problema. Por quê? A lei do Senhor é perfeita. Ela dá a compensação daquilo que o homem não tem. Então ele é um marido problemático. Por quê? Porque se ele tivesse a lei de Deus, ele estava compensado. Por quê? Porque ele não seria aquele marido seco, frio, ou aquela mulher seca, fria, que ela pensa porque tem 8 filhos, o marido vai ficar em casa. Não vai ficar não, ele vai embora. Mas por que ele vai embora? Ele não tem a lei do Senhor. Ele não tem a lei do Senhor. Ele não está compensado, irmã Eliette, por uma razão de perfeição. Então, se ele não tem a lei do Senhor, que ela é uma lei perfeita e agradável, ele vai embora. E se ele não for, vai viver o inferno. Está casado, mas ela dorme lá, eu durmo lá no sofá. Onde você dorme? Ela dorme lá no quarto. E você? Dorme lá no sofá. Quantos dias tem que ser isso para lá? Dias? Tem meses que eu não durmo com esse marido já. Mas para todo mundo nós somos casados. Mas é mentira. Nós dormimos separados. O que eu quero trazer, meus irmãos, dentro de um processo, é que Deus é uma pessoa perfeita. A perfeição de Deus, ela vai migrar para a minha vida, ela vai transigir. Ela começa a transigir para a minha vida. Por que se eu fica mais perfeito, pastor? Ou mais inteligente? Por que se eu fica mais perceptível? Porque a lei do Senhor é perfeita. Então ela migra para mim e para os meus irmãos. Então meus irmãos são mais perfeitos. Eu converso com meus irmãos com amor por eles. Eu começo a ter mais entendimento, mais sabedoria. Então, eu começo a ter mais. Eu chamo mais a atenção de Deus do que os outros. Então eu sou o quê? Eu sou mais inteligente. Por quê? Eu me preocupo com a minha mulher. Eu não me preocupo com a minha mulher só no dia que eu fui para o altar casar, não.
Minha mulher tem sensibilidade. Minha mulher faz por mim o que muitas vezes minha mãe não fez, nem vai fazer. Minha mulher me suporta, minha mulher vive ao meu lado, me ouve. Assim também como o meu marido me ajuda muito. Olha, eu tenho um trabalho a olhar para o meu marido. Meu marido foi muito mais para a minha vida do que meu próprio pai. A minha esposa está sendo muito boa para mim, então eu valorizo isso. Por quê? Eu não vou achar uma pessoa que queira me ajudar com tanto amor, com tanto carinho, como a minha esposa ou como o meu marido. Então eu começo a valorizar. Por quê? Porque a lei de Deus ela é perfeita. Ela diz para mim assim: vós mulheres, né? As mulheres têm que ser submissas. Aí você vai e casa com um general. Você casou com o quê? Casei com um general, cara. O que ele quer fazer? O general manda dentro de casa. Uma coisa horrível, de manhã até a noite, enquanto o general não vai dormir, é aquele inferno dentro de casa. Por quê? Porque não tem a lei de Deus. Meu Deus. Você está reclamando de quê? Mas se ela tivesse a lei de Deus, irmã, ela não seria o general que ela é. Ela não seria essa pessoa, sabe, incompreensível que ela é. O homem não seria o ditador, seco, frio, chato que ele é. Porque ele conserva a natureza. E onde é que está a ciência que diz, que fala bem claro, Salmo 119, 132, olha o que diz: olha para mim e tem piedade de mim, conforme usa com os que amam o teu nome. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas os que amam o teu nome. Aleluia, aleluia. Essas pessoas estão há 4 mil anos atrás. Elas começaram a ver o quê? Que aquele que se abriga debaixo da lei de Deus, ele vai para um processo evolutivo, progressivo, um processo da sabedoria elevada de Deus. Não é a sabedoria que vai aprender na academia de ciências modernas, vai aprender com Deus. Senhor, eu estou vendo que sou uso de misericórdia com aqueles homens que seguem a ti. Mas tu não usas misericórdia com os ímpios, no sentido de que eles são penalizados mesmo. Por quê? Mas por que eles são penalizados, Senhor? A lei do Senhor, irmãos, ela traz sabedoria. Você começa a ver que não é uma questão de recorrência humana, que você vai fazer inúmeros processos didáticos e você vai se tornar um homem poliglota, um homem sábio, porque você acumula 3, 4, 5 formações didáticas superiores. Não. A palavra de Deus mostra que a sabedoria de Deus ela vem do alto. Glória a Deus. O amor de Deus, ele vem do alto. Aleluia. E eu começo a entender que não só o amor e a sabedoria, elas vão me requisitar alguma coisa, não apenas a minha fala. E eu vou requisitar o quê? A minha prática. Quando eu começo a praticar a lei de Deus, eu começo a criar uma vida com trânsito natural. Porque você está vendo esse assunto, esse, e você não vê nenhum absurdo. Ora, eu não vejo nenhum absurdo, que eu olhei para aquele homem, para aquela mulher, ou para aquele jovem. O que você viu de características próprias que não tem nele? Eu vejo que ele não tem a lei do Senhor. Eu vejo o quê? Aquela família, aquela mulher, eles não têm a lei de Deus. Agora, me entenda bem claramente. Você ser educado faz bem, mas não salva. Você é uma mulher que supostamente seja respeitosa, é bom, maravilhoso, mas não te salva. Você ser um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, é muito bom, é legal, mas não salva. Mas o que me equilibra? Já que perfeição é equilíbrio, o que me dá equilíbrio de eu ser uma mulher na excelência de Deus, na sabedoria de Deus, na vontade de Deus? É eu olhar e ver a lei do Senhor é perfeita, é perfeita. Aleluia. Porque eu vejo em Deus justiça. Eu vejo em Deus que o homem coloca tudo num balaio e ele começa a dar nome aos bois. Deus não. Aquele que tem minha lei, eu tenho promessa de salvação. Vou fazer ela mais inteligente. Vou fazer ela a mulher mais cheirosa do mundo. O marido dela vai ser atraído por ela de uma maneira que ela pode estar limpa, com roupa de faxina, ela pode estar lavando panela. Quando ele chegar,
Minha mulher. Aleluia. Minha mulher. Ele abraça como um troféu. Glórias a Deus. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. Que Aleluia. mulher linda. Ela nem sabe que eu gosto dela. Que mulher linda. Aleluia. Mas se ele chega em casa, minhas meninas, e pega um delegado, ele fala: encontrou com quem? Um delegado. Ele não tem prazer. Meu Deus. Porque a Bíblia diz que a lei do Senhor ela é perfeita. Encontrei a lei do Senhor aonde? Na minha mulher. Encontrei a lei do Senhor aonde? No meu marido. Olha que homem lindo. Glórias a Deus. Ele é impecável, ele é um homem lindo. Eu gosto desse homem de todo jeito. Aleluia. Está sujo que ele está trabalhando dentro de casa, mas você não gosta dele assim, mesmo sujinho. Tem que ver que marido legal. Eu nem peço as coisas, ele já pensa e faz. Mas por quê? Por causa da lei de Deus. Aleluia. Você deve entender que quanto mais da lei do Senhor nós tivermos dentro de cada um de nós temos que entender o seguinte: onde eu vou encontrar esse marido que eu falei ou essa mulher? Em lugar nenhum você vai encontrar. Mas aonde você vai encontrar? Se ele ou ela estiver migrado para a lei de Deus. Glória a Deus. Mas por que só em Deus? Porque Deus é o doador da perfeição. Deus é o doador, sabe, daquilo tudo que é mais valoroso, mais que o ouro que a prata. E Deus faz o quê? Colocar o meu valor dentro daquele homem. Aleluia. Aquele homem pode não ser até tão bonito ao mundo, mas vai ser o homem mais atraente para aquela mulher, ou aquela mulher para aquele rapaz. Por quê? Porque a lei de Deus, irmãos, é o que há de mais perfeito, é o que há de mais sublime, é o que há de mais reto, porque é algo que torna o ser humano caído num ser puro, num ser justo, num ser belo, num ser de forma que um só, qualitativamente, ele vai prosperar com a lei de Deus. Quem vai ensinar? Vai ensinar acerca da lei de Deus. Aleluia. Tem algum ensino superior a esse? Não, não tem. Oh, glória. Por que não tem um ensino superior a esse? Uma Flávia, Deus é doador. Aleluia. E a doação da pureza, da justiça, daquilo tudo que é sério, que você diz assim: eu não sei nem o que eu quero, mas eu quero o que me faz, possa me fazer sentir a maior felicidade. Isso não tem lugar nenhum para comprar, está em Deus, na lei do Senhor. Glória a Deus. Por que Davi diz que a lei do Senhor é perfeita? Davi era um homem que experimentou várias fases, situações progressivas, situações em que ele aprendeu muita coisa. Ele começou a ver que a realidade, sabe, na vida de um homem, ela é a presença ou a ausência de Deus. Vou repetir. A realidade na vida de um homem e de uma mulher, ela é a presença ou a ausência de Deus. Não tem outra definição. Por quê? Quando você vai agora e faz uma pesquisa, sempre quando eu lembro de pesquisa, eu lembro do Osmar, parece que ele é um grande pesquisador, né? Ele gosta de pesquisar muito. Eu observo o seguinte: bom, pastor, existem pessoas bilionárias, e ser bilionário é o sonho de todos os homens. Então, se você fizer uma pesquisa, tem bilionários na fila da execução penal. O quê? Sim, tem bilionários e milionárias esperando ser ou serem executados. Mas peraí, eles são bilionários, mas eles cometeram lá seus delitos, seus crimes, foram condenados pela justiça do homem, e eles vão então à execução. Alguns vão ficar lá para o resto da vida, apodrecer na cadeia, e outros vão ser executados da forma que a justiça determinar. Isso em alguns países. Mas peraí, eles são bilionários? Sim, alguns têm bilhões aí, mas estão presos. Mulheres, homens e outros mais. Meu Deus. Mas qual é a razão? A lei do Senhor é perfeita. A qualquer tempo que eu, dentro da casa de Deus, rejeitar a lei de Deus, eu vou responder. A qualquer tempo. Por quê? Porque eu tenho uma porta que está dizendo por aqui. Imagine eu e o presbítero. Eu falo: presbítero, é por aqui, porque lá não dá. Pastor, não, presbítero, é por aqui. Vem por aqui. Aí ele resolve por lá.
Presbítero não é lá, é aqui. O que os homens fazem rejeitando a Deus, Deus está dizendo, sai por aqui que você vai se salvar na estrada. Aqui é a estrada da salvação. E aí o outro teimoso, não, é por ali. Mas depois de um tempo eu falo, presbítero, não, é aqui. Aí ele vem. Aleluia. O que nós pregamos aqui é exatamente isso. Aleluia. Nós estamos pregando a lei de Deus, o caminho da salvação. Glória a O Deus. caminho que vai contemplar todas as coisas para você ter ao redor da sua vida. Mas você não está querendo a lei de Deus, está dizendo, vou por ali, vai. É, Jesus. O que há muitas gerações têm ocorrido é que Jesus está falando, salvação é aqui e o outro vai para lá. Agora me diz uma coisa. Que culpa tem Deus de Deus mostrar a lei dele aos nossos antepassados, a lei do Senhor é perfeita, mostrar a justiça dele, a pureza dele, a salvação dele, o amor dele, mas o outro diz, eu não quero. Você quer o quê? Eu não quero. Eu quero morrer como ímpio. Eu quero morrer fora da lei de Deus. Eu não quero obedecer a Deus. Aí, irmão, você olha para Deus e fala, mas que culpa tem Deus daqueles homens se matarem lá no Rio de Janeiro? Que culpa tem Deus? Que culpa tem Deus que eles foram metralhados? Que culpa tem Deus? Ele trouxe Jesus Cristo. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita. Ele trouxe amor. Ele trouxe salvação, trouxe a cura, a libertação. E a pessoa diz, eu não quero. O problema é seu. Por quê? Porque nós temos em Deus, irmãos, uma sabedoria espiritual que ela é mediante a pessoa de Jesus Cristo. Quando você começa a vir para a igreja, você tem que vir com entendimento. Eu tenho uma natureza caída. E eu já vi exemplos enormes da natureza caída. Por que eu vou abandonar a lei do Senhor? Por que eu vou deixar a lei do Senhor? Ela é um ato de poder que vai transitar ou transigir para dentro de mim. Pastor, o senhor tem que estar mais comedido, estou mais comedido. Por quê? Porque eu comecei a observar a lei de Deus. Glória a Deus. Se não fosse a lei, não, se não fosse a lei de Deus, era um homem horrível. Transgressor, maligno, amaldiçoado. Porque tem coisas que você tem que olhar e ver. Por que o mundo tem tanto sofrimento? Não queremos a lei de Deus e não queremos a graça. Portanto, estamos sem lei e estamos sem graça. Somos desgraçados. Por quê? Porque não temos a graça. Porque se você tem a graça, a Bíblia diz que a graça é um favor merecido. Se você tem a lei, a Bíblia diz que aonde não há governo, não há lei. Por quê? Porque se você tem uma vida em que Deus não é a pessoa mais importante para você, você não tem lei. Você está vivendo, respirando, comendo, mas você não tem lei. Você sobrevive porque Deus dá o ar da vida, mas não quer dizer que você tenha lei. Porque quem tem lei, ele se abriga debaixo de Deus e ele entende, olha, eu sou descompensado. Se é descompensado, a natureza caída. Eu tenho uma opção de envergadura que os meus pares, no sentido dos terceiros, uns querem ser afiliados, outros querem ser homicidas, outros querem ser falsários, estelionatários. E outros querem ser prostitutas, outras querem ser fornicárias. É isso que a gente tem essa tendência, é natural. Por que isso é natural? Faz parte da natureza caída. Por que você tem que ter a lei de Deus? Porque se eu não tiver a lei de Deus, eu posso me tornar tão quanto igual a eles ou igual a elas. Quando você entende a lei do Senhor, você entende o amor de Deus. Por que ele colocou a lei logo? Leis são limites. Se eu tenho limites, eu vou na casa do presbítero, não vou envergonhar ele. Mas se eu não tenho, eu vou trazer problema para ele. Se eu tenho limites, eu espero ele dar o primeiro passo à frente, o segundo, o terceiro, e eu vou atrás dele. Mas quando você não tem limites, você cresce uma criatura fazendo perguntas de todas e quaisquer razões. Mas por que você tem a lei de Deus? Seu pai tem, sua mãe tem, minha mãe não tem. Então não se surpreenda. Por quê?
Minha filha tem? Não tem. Meu filho tem? Não tem. Ela nunca vai ter um caminho perfeito, minha mãe, se ela não tiver a lei de Deus. Nunca, mas nunca, nem meu pai, nem meu avô, nem meu primo, nem meu tio, por quê? Estão fora da lei de Deus. Verdade, E quando você começa a entender, você começa a ver que a distância da lei de Deus sinaliza um homem e uma mulher. Você chega para evangelizar alguém e você fala, vou evangelizar aquela pessoa. Quando você chega perto, você já sabe qual é a distância que está de Deus. Alguns tomam uma distância no abandono tão grande que quem mora ali não é nem a pessoa, é o próprio diabo. Aí eu quanto tempo? Já estou aqui há uns 20 anos. Né? Então, quando Deus, irmãos, dá a nossa vida um entendimento, nós começamos a valorizar aquilo que os nossos antepassados valorizaram. Deus está querendo nos dar um entendimento. Muitos de nós devem se queixar, gente, de nada. Porque se eu tenho a lei do Senhor como perfeita, tenha Cristo, tenha tudo quanto Deus tem ensinado na sua obra, a única coisa que me resta é entrar debaixo da perfeição. Porque se eu entrar debaixo da perfeição de Deus, você é um pastor mais equilibrado, um homem mais, na verdade, agradável a Deus e a todos. E as palmas do novo engrandecem. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.